Paulo das chuvas, dos relâmpagos, do caos. O estado já contabiliza 154 cidades atingidas, 26 mil pessoas desalojadas e mais de 70 mortes desde o início do verão. O volume de água que caiu sobre a cidade em janeiro foi de 480 milímetros, o equivalente ao dobro da média histórica e o maior índice já registrado neste mês desde 1947. São 500 áreas de risco e um terreno cada vez menos permeável. Sem ter para onde ir, as águas que caem do céu não escolhem lugar e terminam deixando rastros de destruição por onde passam. Tivemos também o mês de janeiro, que acreditamos que bateu todos os recordes, lembrando que o recorde tinha sido em 1947, só que naquela época a população de São Paulo devia ser de aproximadamente 2 milhões de habitantes e hoje nós convivemos com 11 milhões de habitantes. Uma área totalmente impermeabilizada, naquela época as ruas eram ruas de terra, essa água ela ganha velocidade, as pessoas se arriscam muito quando enfrentam essa água, porque ela numa rua inclinada ela ganha violência, ultrapassando o limite do joelho, essa pessoa já perde o equilíbrio e pode ser levada pelas águas. Portanto, o mês de janeiro para nós foi um mês de recorde na quantidade de chuvas que a cidade de São Paulo recebeu. Mas o que está acontecendo com o clima? Na verdade, há uma conjunção de fatores meteorológicos para explicar tanta chuva. Um deles é a influência do fenômeno El Niño, que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que facilita o deslocamento do ar úmido para o sul e sudeste brasileiros. Outros fatores são o aquecimento do Atlântico, além das temperaturas e chuvas acima da média. A união desses fatores tem provocado chuvas intensas e longas, que somadas à urbanização de São Paulo, tem provocado o cenário de caos e destruição dos últimos meses. O El Niño, ele começou a influenciar quando e quando ele deve ir embora? Bem, por volta da metade do ano passado, né, em junho, julho, ele começou a se intensificar no Oceano Pacífico, né, e ele deve ficar pelo menos até o final do outono, ainda deve influenciar o clima aqui no Brasil. Os fatores climáticos inevitáveis se somam a um problema ainda mais grave: a urbanização descontrolada da maior capital da América Latina. Essa cidade ela está mostrando o preço da gente não ter planejado durante as décadas do século XX. A gente não planejou o modo como ocupar os espaços, ocupar as várzeas, construir as avenidas, né? E conviver com os rios e os córregos. Esse não planejamento agora está cobrando o seu preço com essas inundações. Outro problema é o lixo. São 15 mil toneladas por dia. Mas o que pesa mais é a falta de conscientização ambiental. Cenas como esta são cada vez mais comuns. Lixo jogado a céu aberto. Móveis usados são abandonados em qualquer lugar. Este material entope os bueiros, que agrava ainda mais os alagamentos. Mas em meio a tanta tragédia e horror, um sinal de esperança surge. Seu Vicente mora em uma das regiões mais castigadas pelas chuvas em São Paulo, o Pantanal. O nome reflete bem a situação em que vivem os moradores, debaixo d'água. Aqui, 7 mil famílias estão nesta situação. A casa de seu Vicente é marcada pela força da natureza. A cama de casal foi levada pelas águas e hoje eles dormem na cama de solteiro. O guarda-roupa é de ferro, depois deles terem perdido outros de madeira, e as roupas já ficam nas sacolas. Mas seu Vicente não desanima. Ele é um dos líderes da sua comunidade na campanha de ajuda às vítimas das chuvas. A gente tem muito amor no coração, né? O sentimento que a gente tem, né? Que a pessoa está sofrendo, né?
uma coisa que ninguém paga, só Deus para pagar isso pra gente, né? Quem faz para as pessoas. A gente tem muito amor, sentimento, pessoas sofrendo, como eu também sofrendo, né? Na enchente. A gente tem muito sentimento das pessoas, como eu também. A gente sente por mim e sente para os outros, né? A gente sente, você também tem, sente a gente sofrendo, eu também sinto para os outros. O gosto nosso dói mais para os outros, né? Do que para a gente, porque si próprio.